vamos para o nosso momento terapia. Nós vamos continuar falando sobre os pressupostos da PNL. São aquelas verdades que a PNL traz para nos ajudar a alcançar objetivos ou para alterar nossos comportamentos em relação a algo que nos incomoda. E se você quiser mandar, nesse momento terapia, recadinhos anonimamente ou mais reservados para falar de alguma questão relativa sua, alguma questão pessoal, pode mandar aqui no Zap, no meu Zap 31 999478290. Mandem seus recados. O que eu não consegui responder, já tem alguns aqui. O que eu não consegui responder, eu sempre respondo depois do programa, como eu tenho feito. Até já de antemão, agradeço demais o carinho de todos vocês. Bom, semana passada, então, a gente começou a falar dos pressupostos da PNL. Falamos que o mapa não é o território, não foi? E hoje a gente vai falar de um pressuposto que nos ensina que se uma pessoa pode, você também pode. Se uma pessoa consegue fazer alguma coisa, você também consegue. É o que a programação neurolinguística chama de modelagem. Bom, nós podemos modelar a estratégia de alguém que nós admiramos e aplicar isso naquilo que a gente quer fazer, para alcançar um resultado de excelência. Você não vai, presta atenção, você não vai copiar, você não vai imitar o que o outro faz, você não vai fazer igual a ele, mas você vai compreender quais são as estratégias que aquela pessoa desenvolveu e você vai adaptar aquilo ao que você pretende. Por exemplo, se você não consegue estudar, você não consegue ter foco, não consegue ter concentração, procure alguém que você sabe que consegue se concentrar muito bem. Pergunte ou observe aquela pessoa. O que ela faz para se concentrar? Ela desliga o celular, ela utiliza a técnica Pomodoro, ela mantém a meia luz, deixa só um abajurzinho ali na leitura, para ela não se distrair com nada. Faça igual e use as mesmas estratégias e vá aprimorando de acordo com as suas necessidades. Eu falei aqui da técnica Pomodoro. Técnica Pomodoro é um aplicativozinho que você baixa no celular, que ele marca, por exemplo, 20 minutos de leitura, 5 minutos de descanso. Ou 10 ou 15 minutos, você que define. Então, tem gente que usa isso e consegue manter a concentração. Tem gente que não, tem gente que só consegue manter a concentração se desligar o celular, desligar a televisão, desligar a rádio, fechar a janela, não ouvir barulho nenhum. Então você vai observando as estratégias daquelas pessoas que você sabe que conseguem manter um nível de concentração muito alto, veja como elas procedem e vá ajustando aquilo à sua realidade. Isso é modelar alguém. Mas você pode modelar também grandes empresários. Você atua num ramo X. Pegue aquele empresário top nesse ramo. Analise a trajetória daquela pessoa, que estratégias ele utilizou para chegar ao sucesso, que é onde você pretende chegar também. Trata-se de aprender como é o mapa mental de alguém que a gente considera um grande realizador, seja na área profissional ou seja no aspecto pessoal, e fazer o nosso próprio mapa mental. Agora, para isso, a gente precisa acreditar que tudo é possível, para a gente não cair naquele erro de colocar as coisas na gaveta do impossível.
Ah, eu nunca vou conseguir chegar onde fulano chegou. Ah, eu nunca vou alcançar esse patamar. Vai sim. Quem disse que não? Você nem tentou, como é que você sabe? A gente não pode colocar nada na gavetinha do impossível se a gente ter tentado. Não é raro a gente descobrir que o impossível é possível. Não é verdade? Se a gente vê acontecendo isso com os outros, por que para você é impossível? Agora você precisa se dispor a fazer. Desenvolver um planejamento e seguir algumas estratégias, claro, né? E estratégias você pode copiar, você pode desenvolver a partir das estratégias daquele que já percorreu o mesmo caminho. Para que você vai inventar a roda? Se ela já está aí, está funcionando, vamos aprimorar. A gente pode aproveitar o caminho do outro para fazer o nosso próprio caminho e alcançar o mesmo grau de excelência ou até melhor. O negócio é aprimorar, é ajustar a você, ajustar ao que você pretende, ajustar à sua realidade. Claro que se houver você de repente se deparar com algum limite que de fato você não possa ultrapassar, tudo bem, valeu. Mas você só vai saber se você tentar, né? Vamos supor, mesmo outro exemplo, se você tem dificuldade de memorizar o que você estuda. Observe pessoas que conseguem memorizar. O que essa pessoa faz? Ela escreve um resumo enquanto ela estuda, a outra cola palavras-chave como cartaz na parede, porque ela lê, ela lembra. Ao outro, ele dá aula sobre aquilo para ele mesmo na frente do espelho, é assim que ele memoriza. Outro assiste vídeo, outro prefere escutar áudio. E você vai fazendo a mesma coisa até você identificar o que mais dá certo para você e você aprimora aquilo. Tem gente que aprende visualmente, tem gente que aprende ouvindo. Então, por exemplo, você está assistindo um vídeo, você não consegue gravar. Muito provavelmente você não é uma pessoa visual, você é uma pessoa auditiva. Então, tente só ouvir a aula, de repente você aprende melhor. E ali você vai modelando as estratégias que você vê em outras pessoas e vai se ajustando de acordo com aquilo que você aprendeu, verificando essas pessoas. Você quer ser um grande empresário? Descubra quais são as estratégias de um empresário que chegou onde você quer estar. Que caminhos essa pessoa percorreu? Que sessões ele precisou fazer na vida? Como que ele agiu diante de determinadas situações? Como ele consolidou o seu estabelecimento? Claro que você vai buscar alguém que seja excelente naquilo que você também gostaria de fazer. Você quer estratégia para você chegar ao topo. Com isso, você vai adquirir habilidade e excelência, mas, atenção, é preciso ter aptidão. É preciso ter aptidão naquilo que você está tentando modelar no outro. Não adianta você admirar um grande empresário, por exemplo, eu admirar um grande empresário da construção civil, chegar lá no topo onde ele está, se eu não tenho tino nem formação na área. A modelagem, ela não vai substituir a sua vocação, mas ela vai aprimorar. Ela vai fazer com que você alcance resultados notáveis. Mas você tem que ter aptidão e você tem que ter atitudes condizentes com aquilo que você quer modelar. Por exemplo, eu acho bacana demais triatlon. Sabe, a pessoa que faz aquelas competições de natação, ciclismo e corrida. Nossa, eu acho o máximo, né? Aí eu vou buscar identificar as estratégias de um campeão, porque eu quero ser campeã em triatlon. Gente, vocês não têm noção do tamanho da minha barriga, do tanto que eu sou gorda. Eu nunca vou conseguir.
Por quê? Porque eu estou modelando antes de tomar uma série de decisões prévias que eu preciso tomar para estar no ponto de conseguir modelar, de conseguir compreender tudo aquilo que eu preciso observar no outro para copiar as estratégias dele. Então, eu preciso emagrecer, eu preciso começar a fazer exercício físico, eu não faço exercício físico nenhum. Ora, então, além de ter que emagrecer, ter uma alimentação mais saudável, ter uma alimentação que me prepare para um esporte físico que é tão puxado, se eu não estiver praticando já algum esporte, muito provavelmente eu não vou conseguir nem traduzir algumas informações específicas daquela área. Então, a modelagem, ela pede vocação e disposição. Você já precisa estar dando os primeiros passos, além de ter a aptidão necessária, para que você chegue num patamar e fale, eu quero melhorar. Eu preciso melhorar, eu preciso alcançar lá. Aí agora você procura alguém que já está lá e vá modelar aquela pessoa. Muito bem. Não sei se você já observou que a gente muitas vezes faz alguma coisa bem feita, mas não sabe explicar. Nem a gente sabe como que a gente faz aquilo. É o que a PNL chama de competência inconsciente. É uma coisa sobre a qual a gente não para observar nós mesmos fazendo. A gente não para entender aquilo. Mas quando a gente vai modelar alguém, a gente identifica essa competência inconsciente. Tanto a competência inconsciente quanto a competência consciente. Aquilo que ela sabe, como fazer para fazer bem feito, como aquilo que ela faz no automático. Mas a gente que está de fora, mapeando a competência daquela pessoa, a gente vai identificar e vai mapear aquela competência, tanto consciente quanto inconsciente, e vai replicar aquilo, alcançando o resultado esperado e muitas vezes até melhor. Agora, para isso, a gente precisa não só ter uma observação minuciosa, como também questionar a pessoa, questionar o outro, para que ele saia daquele modo automático de fazer as coisas, para a gente poder conseguir observar o passo a passo, né? E essa observação minuciosa também precisa incluir crenças e valores da pessoa. Não é apenas o comportamento, mas a forma de pensar do outro. É esse conjunto que resulta em excelência. É preciso compreender as ações e os pensamentos daquele indivíduo que conduziram ele àquele resultado. E aí, depois de você observar e mapear, é preciso testar o modelo e ir ajustando a sua realidade. A pessoa já venceu desafios. E a partir daí, você vai compartilhar da trajetória dele. Você não precisa começar do zero. E não importa se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, um bom empresário, um excelente empresário, um bom profissional, o melhor profissional da área. Isso a gente aplica em qualquer área. A pessoa já seguiu aquele caminho. Você vai chover no molhado? Só se você for muito burro. Mas atenção, a gente não copia o modelo da pessoa. A gente aprende com ele. Não existe um modelo que sirva ao seu negócio ou a você todo ajustadinho ali. É óbvio que não. Até porque você estaria imitando. E imitação nunca é tão boa quanto a original, né? Você vai observar qual é a fórmula de sucesso.
que você pode aprender com aquela pessoa, vai ajustar aquela fórmula. E aí você vai aplicar aquela realidade, isso em condições normais, né, gente? Então, lembrando que se a pessoa tem uma dificuldade intelectual, ela não adianta ela modelar alguém que ela não vai conseguir acompanhar aqueles passos, tá? Isso tudo a gente fala em condições normais. Grandes empresários são modelados, Bill Gates, Walt Disney. Mas sabe qual que é o problema? Eles não... É difícil você replicar em relação a essas pessoas, conter aqueles contextos favoráveis de quando eles trilharam a trajetória deles. Esses grandes modelos, a nossa dificuldade é recriar os mesmos contextos favoráveis que eles tinham, quando eles trilharam o caminho para chegar até onde eles chegaram. Mas isso não significa que eles não possam ser modelados. Você pode buscar estratégias dessas pessoas, do Bill Gates, do Walt Disney, para você maximizar seus resultados. E não necessariamente para chegar onde eles chegaram. Se, como eu falei, o seu contexto hoje não vai ser favorável para que você replique toda a trajetória. Tudo bem, você não vai alcançá-los, mas você vai melhorar em muito os seus resultados. Então, ainda que o contexto seja outro, que a sua realidade não seja tão favorável quanto a que eles tiveram, vale sim seguir aquela trajetória e ir ajustando aquilo para a sua realidade. Você vai desenvolver um resultado muito melhor do que se você continuar paradão aí na sua. Presta atenção, né? Na programação neurolinguística, a gente fala muito do modelo Walt Disney. Ele é muito modelado em termos de criatividade. Ele é o modelo mais utilizado no mundo, o Walt Disney. Justamente por isso, porque ele juntou criatividade com inovação e com tecnologia. E aliando essas três coisas, ele chegou aonde todo mundo sabe que ele chegou, né? Mas o que ninguém sabe é que ele tinha um jeito muito peculiar de desenvolver seus projetos. Ele reunia sua equipe, reunia toda a equipe dele e eles faziam reuniões em 3 salas diferentes. Então, olha que interessante como que a pessoa tem uma visão sobre o ambiente interferindo ali na sua forma de pensar e de agir. Ele tinha 3 salas. Deixa eu beber um golinho d'água, que eu acho uma falta de educação, mas estou precisada. Perdão. O Walt Disney tinha, então, 3 salas. A sala do sonhador, a sala do realizador e a sala do crítico. E cada uma dessas salas tinha a mobília, ela era decorada, ela tinha tamanho e decoração condizente com aquilo que ele iria exigir das pessoas em cada uma delas. Na sala do sonhador, ele pedia que as pessoas deixassem a mente correr solta. Sonha. Imagine o que você quiser. Sonhe o que você quiser. E ali a criatividade corria solta. Na segunda fase dessa reunião, ia todo mundo para a sala do realizador. E o que ele exigia da equipe ali é que eles deveriam definir metas. Eles deveriam
planejar, usar o raciocínio lógico, detalhar o passo a passo de tudo que eles tinham, de tudo em relação àquilo que eles tinham sonhado. Então eu entrei na sala do sonhador e eu sonhei ser uma grande empresária do ramo de confecção plus size. E sonhei eu nas passarelas, mostrando minha coleção e o mundo me aplaudindo. Isso foi na sala 1 lá do Walt Disney. Seguindo o modelo estratégico do Walt Disney, eu vou agora para a sala do realizador. E aí, o que eu preciso para ser uma grande empresária? Eu preciso ter modelista, eu preciso ter as modelos para fazer os ajustes, eu preciso ter testes de tecido, eu preciso entender tecnicamente de tudo isso, eu preciso ter bons contatos que me ajudem a idealizar as apresentações, os desfiles, eu preciso disso, daquilo. E ali na sala do realizador, você planeja item a item. É claro que, muito provavelmente, você não precisa detalhar até você chegar no topo. Eu detalharia inicialmente, por exemplo, a abertura da confecção. No segundo momento, eu já com a confecção aberta, já como alavancar minhas vendas. Depois eu seguiria esse processo para como, depois de alavancar as vendas, fazer um desfile e etc, né? Bom, mas aí nós estamos na sala do realizador. Definimos o passo a passo do que a gente precisa fazer para alcançar aquilo que a gente sonhou na primeira sala. Vamos para a terceira sala, que é a sala do crítico, onde você imagina tudo aquilo funcionando. Quais os pontos fracos? Quais críticas você ouve a respeito da execução daquilo que você planejou na outra sala? Está funcionando? Não está? Onde tem gargalo? Onde você precisa investir mais? O que é que você precisa tirar? Ouviu todas as críticas, observou todas as falhas, compreendeu o que você precisa ajustar? Volta para a sala do sonhador ou para a sala do realizador e vai ajustando. Isso é o que a PNL chama de modelo Walt Disney, que o mundo inteiro usa. Quem estuda administração, muito provavelmente deve estudar o modelo do Walt Disney, que são essas 3 fases que o Walt Disney usava de verdade, não estou usando metáfora não. Ele levava a equipe para 3 salas: a sala do sonhador, a sala do realizador e a sala do crítico. E ali, para cada projeto que eles sonhavam, eles realizavam, eles ouviam as críticas, eles ajustavam, eles voltavam para a sala do realizador, volta para a sala do crítico, agora não tem crítica, agora deu certo, deu certo, então volta para a sala do sonhador, porque aí você sonha um passo mais à frente. É um ciclo que não tem fim, porque é claro que quando chega no momento em que você alcançou a excelência, você vai querer ir mais à frente. Ou você é jacu, teve esse trabalhão todo de modelar alguém top para você ficar ali, chegar no top e não querer ultrapassar. Ninguém é bobo assim, né? E esse modelo, por que a PNL usa esse modelo do Walt Disney? Porque ele serve para tudo. Serve para pequenos negócios, serve para grandes negócios, serve para você desenvolver criatividade, serve para você enquanto pessoa. E você não precisa ter uma sala para cada coisa. Não. Crie mentalmente na sua cabeça as salas, os ambientes. Feche os olhos. Imagine a si mesmo
numa sala clean, limpa, leve. Recoste-se no sofá ou veja como você fica melhor, de modo que a sua imaginação possa fluir. E sonhe. O que você sonha? Ser uma mãe mais presente? O que você sonha? Ter capacidade de subir na carreira, conseguir subir na sua carreira? Ter um negócio de sucesso? Sonha à vontade. Sonhou? Identificou com clareza o que você quer da vida? Agora vai para a sala do realizador. Pode ser no dia seguinte, pode ser no mesmo dia, pode ser daí uma semana, pode ser depois que você se reuniu com algumas pessoas. Quando for o ponto de planejar, feche os olhos. Ou sente na sua mesa. E agora? E aquilo que eu sonhei? O que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? E o que eu preciso para dar o primeiro passo? E o segundo? E o terceiro? E vou fechar essa fase. Vou parar aqui para pôr em prática antes de pensar em ir para a segunda fase. Deixa eu testar essa primeira fase. Segue todo aquele planejamento que você desenhou. Execute toda aquela logística que você calculou na sala do realizador. Coloque em prática. Deu certo? Não deu? O que precisa ajustar? Ficou ruim? Ficou bom? Ficou meia boca? Perceba você as falhas, mas também dê ouvido a críticas. Eu tenho pavor daqueles recadinhos de Facebook que dizem que não, cuidado com críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Não. Dê atenção a toda e qualquer crítica, ainda que ela venha em forma de xingamento. Seja, sim, maduro o suficiente para você avaliar e falar: isso me serve, não, isso não me serve. E ponto final. Não seja besta, não seja burro de não dar ouvido a críticas. E se críticas te machucam, meu amor, amadureça. Qual o problema? Se te serve, vai te ser útil. Se não te serve, a latinha do lixo está do lado, joga ali. Para com essa palhaçada. Críticas são muitos dos degraus que nos ajudam a alcançar determinados objetivos. Para com essa palhaçada de achar que ninguém pode dar pitaco, ninguém pode te apontar o dedo. Seja você maduro, pessoal e profissionalmente falando, para trazer aquilo para você, analisar, descartar se for o caso ou usar. Então, na sala do crítico, você vai ver as falhas daquilo que você está executando, vai ouvir as críticas a respeito, e aí, precisa de ajuste, você vai voltar para a sala do realizador. Na logística, em que você falhou? O que você deixou de observar na hora de elaborar o plano? O que você esqueceu? O que ficou para trás? O que você avaliou mal? E ali você faz o ajuste, refaz o planejamento, refaz a logística e aplica novamente. Aplica de novo. E aplicando, continua falhando? Em que está falhando agora? Onde que está o gargalo agora? O que estão falando a respeito? E se precisar voltar para a sala do realizador, volte. Até que você chegue num ponto que não.
tá de boa, tá funcionando bacana, igual a gente planejou. Pronto, acabou. Mentira, acabou não. Que agora é hora de você voltar para a sala do sonhador. E sonhar qual é a próxima fase que eu quero, para qual eu quero ir. Sonha. E aí vem para a sala do realizador. E agora, para essa segunda etapa, qual é a logística que eu preciso? Cria logística, bota em funcionamento e vá para a sala do crítico. O que eu preciso melhorar para alcançar essa segunda etapa que ainda não está vindo? Volta para a sala do realizador. Vocês compreenderam que é um ciclo constante? Não importa qual seja o objetivo, se você quer ser um bom pai, uma boa mãe, sabe? Faça, se você quer ser um bom profissional ou um grande empresário, comece com esse modelo do Walt Disney. Sonhe, planeje, aplique, veja as falhas e volte. Seja para qual sala for, não tenha medo. Se não der certo, é uma oportunidade, você sempre vai ter a oportunidade de melhorar. Esse é o modelo Walt Disney. É um modelo muito bacana, é um modelo que a gente cobra caro para passar. Estou passando de graça para vocês. Use esse modelo para qualquer coisa. E, aliado a isso, modele pessoas que você admira. Nossa, fulana é tão boa mãe, eu quero ser igual a ela. Quais são as estratégias dela? O que você precisa ajustar na sua conduta pessoal para você ser aquela pessoa ou aquele profissional? O que você precisa ajustar na sua vida para você ser como aquela pessoa ou como aquele profissional que você tanto admira? Então, tenha heróis, tenha modelos. E observe, não tenha vergonha não. Sem dó nem piedade. Está insatisfeito com o seu negócio? Se você vende alguma coisa, se você presta algum serviço, busque alguém a quem espelhar e veja a estratégia que aquela pessoa utiliza. Busque alguém que te inspire na sua carreira e espelhe a trajetória dessa pessoa. Você pode tudo. Agora, eu preciso te contar um segredo, né, meu amor? Eu preciso te informar que isso dá trabalho. Lógico que dá trabalho, e muito trabalho. Né? Agora, cabe a você decidir. Se você quer continuar na maciota, aí, no lugar comum, nessa vidinha de marasmo, tá satisfeito? Meu amor, se você está feliz, direito seu. Agora, se algo te incomoda, você tem que regaçar as mangas e mandar ver. Ser o melhor ou melhorar em relação à sua situação atual, seja em que campo da vida for, demanda esforço, meu amor. Tira o bundão da cadeira, tira a cara do Facebook, sai do Zap. Vai dar trabalho, sim, mas vai valer a pena. Porque se você está incomodado com alguma coisa, é o gatilho que você precisa para agir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no tio Google, pesquisa lá, modelagem em PNL, e mãos à obra. Além do que eu falei, você vai encontrar trocentas coisas a respeito sobre modelagem, sobre outros modelos. Eu falei aqui do Walt Disney, que é o que a gente mais usa, por ser aplicável a tanta coisa. Mas você pode aprender muito mais. Vá no Google e digite modelagem em PNL. Saia do lugar comum. Se você não está feliz, saia do lugar comum. Não importa se é em relação
a sua vida pessoal, sua vida amorosa ou sua vida profissional. Manda ver, meu amor. Porque meu irmão, eu sou galo. Ela finge que não, passa seu coração, ainda sou artilheiro. Só faz isso porque meu irmão, eu sou galo e ela é cruzeiro. Isso tudo porque meu irmão, eu sou galo. Eu tenho aqui no programa, está acabando, mas eu vou ler pelo menos 2 recadinhos aqui, que estão aqui no WhatsApp. Pessoal, vou encerrar, nosso tempo está acabando, vou ler esses 2 recadinhos, não vou ler mais, mas eu vou retornar todo mundo, tanto aqui no Facebook quanto aqui no WhatsApp. O WhatsApp hoje está bombando. O Marco Antônio, beijo para você, Marco Antônio, ele tá, beijo para a Rita também, beijo para a Graça, que a Graça, só a Graça de semana passada. O Marco Antônio, ele está dizendo aqui, fazer modelagem de quem, como é que é? Fazer modelagem de quem admiramos vai ser tipo de clone. E precisaremos imitá-lo. Não. Você já deve ter ouvido agora tudo que você deve ter colocado isso aqui no início. Não. Você não vai imitar a pessoa, você vai aprender com ele. Como eu falei, Marco Antônio, você vai identificar as estratégias da pessoa. Não existe nenhum modelo, nenhuma fórmula que se ajuste de uma pessoa a outra. Perfeitinho, 100%. Não é imitação, não é clone. É aproveitar a trajetória de alguém de sucesso, aproveitar a trajetória de alguém que você admira, aproveitar a trajetória de alguém que já alcançou aquilo que você ainda busca e trazer aquilo para a sua realidade, para o seu contexto e ver o que você precisa fazer para pensar igual àquela pessoa, para agir igual àquela pessoa. Entendeu? Que não é nem clonar, nem imitar. Eu falei isso, até comentei que imitação sempre é pior que o original. Então, não. É copiar estratégia, não é copiar a pessoa. É entender como a cabeça dela funciona, como ela se posiciona, por exemplo. Seu negócio não vai para frente porque sempre que você esbarra numa crise, você dá para trás porque você é medroso. E aquela pessoa, quando esbarra numa crise, ela não vai para trás. Muito pelo contrário. Ela vê a crise, ela vê novas oportunidades na crise e ela consegue dar uma alavancada no negócio. Tá entendendo? É mudar. Então, se você quer chegar onde ela chegou, você não vai ter que ser igual a ela, mas você já viu, você não vai ter que fazer exatamente o que ela fez em relação ao negócio dela, mas você vai ter que mudar em você esse medo que você tem, que faz com que você dê passos para trás quando você deveria estar dando passo à frente. Então, não é, como é que você falou aqui? Vai ser tipo clone, não é clonar nem imitar. É compreender como agir e, para agir, como pensar. Que modelo mental você precisa, que crenças e valores você precisa desenvolver em si para você ter as mesmas atitudes que aquela pessoa teve frente àquelas mesmas situações ou até outras e que vão te levar àquele mesmo lugar ou até além. Tem uma outra pessoa sem nome aqui que eu acho importante. Eu vou parar de ler recadinho se vocês não falam o nome de vocês, tá? Mas é porque esse aqui é muito interessante. Peraí, ela fala assim: quem vai querer passar o segredo do negócio? Não, você também entendeu mal. Pelo que eu estou vendo aqui,
quando você pergunta quem vai querer passar o segredo do negócio. Eu falei de modelar o Walt Disney e eu não falei em copiar o modelo de negócio dele, falei? Então, para ser alguém que chegou aonde ele chegou, você não precisa copiar o negócio dele, você não precisa saber os segredos do negócio dele. Você vai desenvolver o seu próprio negócio, mas ter atitudes iguais a dele. Copiar o segredo de alguém é copiar o objeto que aquela pessoa vende, é copiar a ideia. Isso é crime. Se você entendeu que modelar é copiar o segredo do negócio, meu amor, tio Google tá aí, modelagem em PNL, porque o nosso prazo está acabando e eu não vou poder esclarecer essa dúvida dessa pessoa que não deixou o nome aqui, mas que está achando que modelar alguém seria copiar o segredo do negócio daquela pessoa. Não, você vai ter o segredo do seu negócio. Você vai modelar as crenças e valores, o jeito de agir e de pensar daquela pessoa frente a determinadas situações para ela alcançar a excelência naquilo que ela busca. Ok? Gente, não vai dar tempo de ler mais. Que peninha. Beijo.